Ele falando de ordens que ele dá para os três, é muito mais verossímil que o Alexandre de Moraes tenha agido conforme as mensagens. Mas não, nesse caso, o Alexandre de Moraes sequer foi investigado. Sequer. Tá jogando, né? Está tomando na tarraqueta por conta de mensagens de terceiros, falando com terceiros sobre Alexandre de Moraes, no TSE. Que se for parar para pensar, na essência é a mesma coisa. Era lá o Ayrton Vieira. Aliás, tem visto o Ayrton Vieira? Não, tiraram dele da família. O Ayrton Vieira, o outro lá, o juiz, o Talhaferro, né, falando assim, ele mandou achar alguma coisa contra a Revista Oeste. Não achei nada. Use a criatividade. Hoje o Alexandre de Moraes está impossível. O Alexandre hoje está passando de todos os limites. Então, por esse princípio, para mim é muito mais verossímil, né, que 3 assessores diretos dele, falando de ordens que ele dá para os 3, é muito mais verossímil que o Alexandre de Moraes tenha agido conforme as mensagens. Mas não, nesse caso, o Alexandre de Moraes sequer foi investigado. Sequer. Tá jogando, né? E vai entrar agora. Aí vale lembrar também como é que fala? A questão... Eu esqueci disso na hora. Por isso que eu tenho que interromper as pessoas, porque senão as coisas evaporam da minha cabeça e aí eu não lembro mais. Mas esse caso do Talhaferro, para mim é um exemplo quando você fala de terceiro, etc. e tal. Que só o Talhaferro foi investigado, assim, tinha 4 pessoas conversando, um segurança pessoal. Ali eu acho que foi mais grave ainda. O Talhaferro, por exemplo, foi mais grave porque era grupo do gabinete do Alexandre de Moraes no TSE que ficava combinando como é que deveria ser a perseguição de pessoas. Exato. E os quatro ali sob comando dele. Tem nome e sobrenome, é isso? Eu não sei, mas isso na Lava Jato foi motivo para muita crítica, né? Pois é. Estava só lembrando aqui. Eu achei interessante esse ponto, Padre. Lógico, interessante esse ponto trazido por ele por quem? Em relação à competência, mas a gente precisa lembrar que a gente está tratando de competência por foro, supostamente, por prerrogativa de função, que o presidente não tem mais, o ex-presidente não tem mais. E aí, casuisticamente, semanas antes, o STF mudou o seu próprio entendimento para estender a prerrogativa o foro por prerrogativa de função, para dizer que mesmo depois a pessoa pode ser julgada. Então, de qualquer lado que a gente olhe... São ridículas, né, os despachos desses... conforme entendimento sedimentado pelo STF. Aí põe lá aquele monte de número de acordo. É tudo acórdão do Alexandre de Moraes, é tudo decisão dele mesmo. Ele mesmo se transformou em jurisprudência. Lá em tal dia, assim. Ele faz uma coisa muito ridícula. Veja esse caso do Talhaferro, né? Com os votos do Alexandre de Moraes, que é o Careca, do ministro Reborn e do Bolão, né? Só faltou a Bento Carneiro. A primeira turma do STF já formou maioria para aceitar a denúncia da PGR do Panaca-Geral da República contra o ex-assessor de Moraes no TSE, o Eduardo Talhaferro, que é acusado de agir contra a legitimidade do processo eleitoral e atuar para prejudicar as investigações como as do 8 de janeiro. A PGR acusa Talhaferro de coação no curso do processo, violação de sigilo funcional, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Depois da decisão do STF, advogados de Talhaferro solicitaram ao presidente da Corte, Edson Fachin, suspeição contra Alexandre de Moraes. A equipe jurídica alega inimizade, interesse pessoal e cerceamento de defesa após o indeferimento de pedido para sustentação oral presencial em julgamento realizado no plenário virtual. Aliás, já que nós mencionamos o Panaca-Geral do Regime, que é o Paulo Gonetti,
Parece que ele vai ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado já na próxima quarta-feira, para estender seu comando à frente da PGR por mais 2 anos. Gonetti deve ser aprovado pela CCJ e, em seguida, pelo plenário, lá do Senado, mas com um placar mais apertado do que obteve em 2023, quando teve 65 votos favoráveis de senadores e apenas 11 contrários. Segundo a apuração portal Poder 360, ao menos 10 dos 27 integrantes da CCJ devem ser contrários à condução de Gonetti. Já no plenário do Senado, o caminho se estreita, mas Gonetti deve ter 41 votos necessários para aprovação. 25 senadores devem votar contra a recondução do PGR. Eu acho o fim da picada. Também. Eu acho o fim da picada. Porque PP, você falou, né, o PP e o Caivano falaram da anulação, uma possível ação não chama anulatória no civil, o penal é outro nome que de tem revisão ação. criminal? Revisão criminal. A ação revisória, ela tem 2 anos a partir do fato. Logo, é imperioso que o Gonet seja reconduzido, porque ele é um dos únicos. Vai ser o garante, né? Ele vai ser o garante de que não haja revisão disso. Mas eu acho absurdo tratar esse assunto como um assunto meramente penal, cara. Eu acho reducionismo total. É mais do que penal. Exato, mas foi o que transformaram nisso tudo. É uma palhaçada. Mas agora, você viu o talha-ferro, o PGR, porque o PGR ele o Ministério Público é a advocacia da sociedade. É a defesa dos interesses da sociedade. Sim. Interessa à sociedade que, num possível vazamento, tenha sido investigado apenas um dos 4 que conversavam. Então não teve investigação. Na verdade, já queriam... Tá palhaçada isso aí. A gente sabe, estudando, que confissão não basta. O cara pode confessar, fui eu que vazei. Tem que investigar. Sim. E nenhum dos outros 3 foi investigado. Só o talha-ferro. Investigado único, de uma conversa que participaram 4, sobre um 5º, que é o Alexandre. Porque ele foi para a mídia para denunciar, né? Isso ficou evidente depois de tudo aquilo. Mas eu concordo com o PP na questão de a gente tratar isso e parecer reducionismo, mas eu vou te fazer uma pergunta e não é retórica não. Como é que vai resolver? Seja tratando como matéria penal, seja tratando como matéria constitucional ou não tratando como matéria nenhuma e esperando que no futuro isso se refaça, a vergonha para o judiciário brasileiro já está feita, o escárnio para a mais alta corte do judiciário brasileiro já está feita. A reputação vai ser difícil. Você acha que tem que tratar isso como golpe de Estado, PP? Só um ponto que eu achei interessante, Pavinato, que é o seguinte, eu acho que Bolsonaro, defesa do Bolsonaro, pessoal da base do Bolsonaro, direita, centrão, fica batendo muito na tecla da anistia, muito na tecla da redução das penas, mas não enfrenta a questão da forma institucional como acho que deveria. Por exemplo, talvez aprovar a anistia seja difícil no contexto atual. Talvez decidir sobre a questão da redução das penas... Isso nem existe. Também seja difícil, não existe. Mas, às vezes, colocar um artigo dizendo o seguinte: o plenário do STF tem que julgar os assuntos relacionados com a questão do golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito. Na hora, os processos serão anulados. Não, mas eu já falei isso faz tempo. Isso é o básico. O Sargento Gonçalves fez isso mudar, do PL. de mudar, revogar o artigo. 35L e 35M. Revoga, acabou. Isso seria mais acentuado que eu estou propondo aqui. Correto. E correto do ponto de vista teórico. Um projeto de lei falando que os crimes contra o Estado Democrático de Direito tem que ser julgado pelo Pleno, talvez contraria mais maioria no Congresso Nacional, e na hora, lei benéfica ao réu retroage. Retroagiria. O processo começaria do começo. É verdade, é uma saída. Você não acaba com o artigo de lei, eu não vejo a criatividade institucional dos bolsonaristas colocando... Mas não tem criatividade. Pra tentar... Não, é um bando de asno. Isso eu estou falando de conhecimento de causa. Madim, por exemplo.
Não tem criatividade. O Madin, por exemplo. Madin pra quem? Vai ser jogado Madin pelo pra próprio Ladin. STF. Mas numa hora pode cair com um dos que pode cair com o Fux. E aí? Ninguém pensa nisso. A saída que ele falou é interessante, mas aí você dependeria de Pode uma PEC, cair. né? Porque a gente tem Não que de contar uma com a lei sorte. ordinária. Com a sorte do sistema Não, de sorteio que Sim, não mas deixaram o que eu auditar. quero- o que eu quero dizer é o seguinte: vocês batem muito numa tecla que é difícil. Eu bato porque eu posso. Não, eu digo vocês assim de forma geral. Não, assim. político, isso aí Existem- só esses políticos Só aí. tem uma coisa para os dois aqui. ó. Eu sou contra, daí eu acho um bando de débil mental. Revogar Eu o concordo. artigo, Pavi, não vai livrá-los da indenização que está sendo cobrada pelo Alexandre de Moraes. Aquela de 5 milhões. Isso é amendoim perto que ele consegue arrecadar. Amendoim, para quem teria dinheiro, mas ele- das 2.000 pessoas, a maioria é pessoa comum, que nem a verdade, gente. é verdade. E aí, e só revogar não resolve. Por isso, escolhi a anistia. Eu, inclusive, escrevi o 5793, que está lá, né? O Ramagem ele já fez e morreu tal. já. Não, ele está lá ainda. É o Acabou. único que parou, Não está tem travado voto. e não... Aí é que tá, é o que eu ia complementar. Pode até se acreditar que não tenha voto e por isso não está andando. Mas só para responder o PP, por que se escolhe anistia? É porque o Brasil já utilizou 48 vezes para resolver sim. problema político. Sim, Então, é infelizmente, legítimo. quando a gente não tem maturidade nessa polarização, você recorre ao que tem na Constituição para resolver. E só quem tem é o Legislativo. E o legislativo não tem conhecimento de lei, então a gente Mas não o espera. Eu não legislativo- espero criatividade legislativa deles. Eu não espero sair da. Ah, que genial. Porque, da mesma maneira que você pode fazer um projeto que revoga, o Sargento Gonçalves fez. Algum puto do PL pegou? Não, vamos, em vez de parado na revogar. CCJ ainda, acredita? Vamos, em vez de revogar, vamos colocar que tem que ser julgado pelo plenário? Mas nenhum puto fez nada, ninguém falou nada, finge que não existe. Apresentar uma emenda, Finge que não destaque. existe. É um bando de vagabundo que só serve para ir na Paulista em 7 de setembro, olhar na cara do povo e ficar. Aí fica o povo bate palma. Aí vai lá esta palhaçada, esse bando de débil mental que o ano que vem vai pedir voto para você. Aí você lembra bem da cara do débil mental em cima do trio elétrico, tá? Lembra bem da carinha dele falando, agora é anistia! Anistia ou morte! Lembra bem da cara do sujeito. Porque se você votar nele, de novo, mas você merece uma coça com uma tora deste tamanho, lambuzada no mel e na areia. É isso que você merece. Ainda nesse... No mel e na areia, não. Ainda nesse caso da anistia, Mas um cuspezinho ajuda. imagino que vocês dois tenham razão e a contagem que eles fazem depende do centrão. E aí entra o que eu vou dizer agora, eu não queria dizer, mas vou dizer. Eles vão, muito provavelmente a maioria dos políticos vão utilizar o ativo anistia para o ano que vem, porque é ano eleitoral. E aí você utilizando disso, você atrai o voto da direita, que hoje eles já sabem que é um voto primordial para poder estar eleito. E isso não é só amoral, isso é imoral. O Brasil não tem. O Brasil nós temos a direita trans. Nós temos pessoas que se identificam como direita, mas não são de direita. Né? Igual homens que se identificam como mulheres, mas não são mulheres. Mas que agora, pela ideologia de gênero, podem se dizer mulheres só pelo fato de se identificarem como, mas não pretenderem cortar o Bilal. É o caso da direita brasileira. Vai que eu desisto. A pessoa se identifica como, mas ela não quer ser de direita, mas ela se identifica como. Aí ela sai para a balada, põe uma maquiagem, amarra o seu peru, né, seduz a garotada, e qual a surpresa quando cai a luz, quando a lâmpada se apaga, né, quando os corpos encostam
no lençol de seda. E venha o corpo nu. Aí, meu querido, é tarde demais para não morrer com a menina veneno. A escritora, outro assunto, tá? Não é a escritora, não, eu já estou passando para outro assunto. Tá bom. A escritora Ana Maria Gonçalves, de 54 anos, tomou posse na última sexta-feira em sua cadeira na Academia Brasileira de Letras. A autora é a primeira mulher negra em 128 anos de existência da Academia Brasileira de Letras, tendo superado 11 concorrentes na eleição de julho. Em seu discurso de posse, Ana Maria Gonçalves usou expressões cunhadas por Lélia Gonzalez, Leda Maria Martins e Conceição Evaristo. Aspas. Venho falando português. Português. Veio falando preto. Eu me recuso. É sério? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.